galera ligada aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Mundial de Clubes de 2019 deve ter 48 clubes. O Super Mundial vai ficar ainda mais super. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre o Super Mundial de 2029, a Copa do Mundo de Clubes, que parece que a FIFA vai conseguir emplacar um Mundial com 48 clubes, né? É as informações que a gente tem vinda do jornal The Guardian, que é um jornal de credibilidade, então um jornal que permite que a gente faça aqui uma repercussão. E, pelo visto ali, a UEFA e a FIFA estão se entendendo muito bem e isso caminha para esse desfecho de 48 clubes no Mundial de 2029. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flashscore, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado, fazer o download e mandar ver. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo e na sexta-feira o jornal The Guardian da Inglaterra trouxe essa reportagem aqui. E aí, nessa reportagem, ele diz que o plano da FIFA de aumentar a Copa do Mundo de Clubes de 2029 para 48 equipes não será bloqueada pela UEFA. Essa é uma informação importante do jornal The Guardian, dizendo que a UEFA não vai se opor à busca da FIFA, à tentativa da FIFA de aumentar o Mundial de Clubes, aquele Mundial que é disputado de 4 em 4 anos e que em 2029 ainda não tem país sede, esse Mundial subir de 32 para 48 seleções. E a reportagem do The Guardian diz que, na verdade, a FIFA e a UEFA estão num entendimento importante depois de terem se estranhado aí nos últimos anos, em especial no tema calendário, mas que os últimos movimentos do Gianni Infantino, presidente da FIFA, e do Alexander Ceferin, presidente da UEFA, levam para um entendimento. E esse entendimento busca uma espécie de consenso em relação à Copa do Mundo de Clubes, aquele torneio do meio do ano que a gente, em alguns lugares do mundo, quer dizer, no Brasil se chamou muito de Super Mundial, e o entendimento é o seguinte: a UEFA aceita que a FIFA suba de 32 para 48 clubes, e a FIFA aceita o pedido da UEFA de não realizar o torneio de 2 em 2 anos. Seria uma espécie de um acordo mútuo, em que os dois cederam um pouco. A FIFA desiste de qualquer tentativa de fazer o Mundial de Clubes de 2 em 2 anos, um pedido inclusive levantado pelo Real Madrid, quando da realização do Mundial de Clubes do ano passado nos Estados Unidos. O Real veio com essa sugestão, a FIFA, logicamente, que ia gostar, porque é mais um grande torneio, seria mais grana, seria a FIFA mergulhando ainda mais no futebol de clubes, né? Um tema que eu já tratei aqui no canal do VSR, que a FIFA sempre quis mergulhar e ganhar dinheiro também com os clubes, não só com as seleções. Então a FIFA gostou, mas a UEFA sabe que fazer o Mundial de Clubes de 2 em 2 anos iria trazer um impacto absurdo para o calendário de clubes, e a UEFA ganha muito mais dinheiro com o calendário de clubes, em especial leia-se Champions League, a UEFA Champions League. Então ela não queria. Então a FIFA iria abandonar a possibilidade de fazer o Mundial de Clubes de 2 em 2 anos, em contrapartida a UEFA iria aceitar, iria deixar como possível e permitir que não iria brigar contra o Mundial de Clubes subir de 32 para 48 clubes. Isso é o que está na reportagem, inclusive dizendo que é um componente disso
o fato do Real Madrid ter sido o último clube a desistir da Superliga. Lembra lá a malfadada Superliga, que lá no meio da pandemia foi lançada, meio que a toque de caixa, e aí depois os primeiros clubes, primeiro o PSG, Bayern e outros clubes alemães não aceitaram entrar, depois os clubes ingleses com as torcidas esculhambando os clubes ingleses saíram, aí depois saíram Milan, Inter, Atlético de Madrid, e por fim saiu a Juventus, como penúltimo saiu dessa barca o Barcelona, e aí na última semana também o Real Madrid disse que desistiu de qualquer proposta de Superliga. Então, a partir daí você teve um entendimento entre todo mundo, entre a Associação de Clubes, que é chefiada pelo Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, né? A UEFA e a FIFA, então esse ficou o entendimento. Para a FIFA, era importante aumentar o número de clubes para evitar que grandes pesos pesados do futebol europeu ficassem fora. A FIFA, e já tratei desse tema aqui também no canal do VSR, tá? A FIFA ficou muito incomodada de clubes como Barcelona, Liverpool, Manchester United, clubes gigantescos não terem conseguido ir para a Copa do Mundo de Clubes. E aí, além de aumentar a competição, botar mais dinheiro, botar mais repercussão, ela garante com 48 clubes que pesos pesados não ficariam fora. Quer dizer, garante, né? Ela diminui a chance, porque ainda se o time tiver uma porcaria, o United, por exemplo, mesmo que fossem 16 clubes, o United não iria, né? Porque vive uma fase terrível. Por exemplo, em 2025, mesmo que fossem 48 clubes e 16 europeus, o Manchester United não estaria lá, porque o desempenho dele é uma porcaria. Mas o Barcelona e o Liverpool, por exemplo, iriam. Então, a FIFA tem esse objetivo, com isso ela cumpre. O meu pensamento é que 48 seleções... Eu já não gosto da Copa do Mundo com 48 seleções, porque, de novo, acho que diminui, já falei sobre isso aqui, diminui o valor de se classificar para a Copa e, principalmente, pelo regulamento estapafúrdio de classificar 8 terceiros colocados, né? De 12 terceiros colocados, 8 se classificam. Então, eu não gosto desse formato e também não acho que o Mundial de Clubes, do jeito que foi, precise ter 48 clubes, né? Acho que é uma competição ainda maior, num calendário ainda mais espremido. O calendário a temporada 25-26 já é uma temporada que está sofrendo absurdamente por conta da Copa do Mundo de Clubes, né? Você tem vários clubes sofrendo demais com isso, tanto os europeus quanto sul-americanos. Então Palmeiras e Flamengo e Fluminense sofreram demais na temporada passada, né? Por conta da participação. Então você vai aumentar ainda mais, vai tornar a competição maior, vai colocar mais jogos. Chelsea e PSG jogaram 7 vezes para chegar na final, agora teriam que jogar 8, então a competição duraria mais. Eu acho que é uma decisão completamente ruim, decisão completamente contra o futebol, a competição ter 48 clubes, mas não tem o que fazer, é o que está aí. E pelo que a gente está vendo, se a gente pegar a divisão da Copa do Mundo, né? A divisão da Copa do Mundo, se a gente considerar como foi a divisão para a Copa do Mundo de 2026, a gente teria 16 clubes da UEFA. 16 clubes da UEFA. Na Copa do Mundo de 2025, na Copa do Mundo de Clubes de 2025, foram 12 europeus. 12 clubes da Europa. A gente supõe que isso subiria para 16, porque é o número de seleções europeias na Copa do Mundo deste ano. Então você teria 4 clubes europeus a mais aí. A Conmebol, talvez ela não subisse nada, tá? Por quê? Porque na Copa do Mundo de 32, a Conmebol já teve 6 vagas. 6 vagas. Na Copa do Mundo de Seleções deste ano, a Conmebol teve 6 vagas e meia, porque eram 6 vagas diretas e
você tinha a meia vaga lá da repescagem. Então vamos supor que eles passem essa repescagem para a Conmebol, a Conmebol passaria a ter uma vaga a mais só. A UEFA subiria 4 clubes e a Conmebol, no máximo, se for mantida a mesma regra da Copa do Mundo de Seleções, a Conmebol só subiria uma vaga, de 6 para 7. A CONCACAF, que teve 4 vagas na Copa do Mundo de Clubes, subiria para 6 ou 7, né? Depende de clubes. Então, você teria ali uma situação. A Ásia, que na Copa do Mundo de Clubes teve 4 clubes, subiria para 8, se prevalecesse a mesma regra da Copa do Mundo de Seleções. A África, que teve 4 clubes na Copa do Mundo de 25, ela subiria para 9 clubes. Ela subiria para 9, porque a África tem 9 vagas diretas para a Copa do Mundo de Seleções de 26. Então, assim, a Oceania continuaria igual, né? Ela teve uma vaga na Copa do Mundo de Clubes de 25, ficaria com uma vaga na Copa do Mundo de 26. Então, na Copa do Mundo de Clubes de 29. Então, esse é um ponto interessante aí. Teria uma briga muito grande pelo número de vagas de clubes, com 48 clubes, né? A UEFA, imagino que vai subir para 16. A UEFA não vai abrir mão de ter 16 clubes. E aí fica essa briga para ver o que acontece, quem ganha mais. Porque pela distribuição da Copa do Mundo de Seleções, a Conmebol, a América do Sul, ganharia uma vaga a mais só, né? Porque ela teve 6,5 nas seleções, teve 6 clubes na Copa do Mundo de 25. Então, tem que ver como é que ficaria essa briga. Seria uma briga muito grande aí, com a África mais que dobrando, com a Ásia dobrando, com a CONCACAF subindo de 4 para 6 ou 7, dependendo do que acontecer. Então, assim, teria uma briga ferrenha aí para você juntar 16 da UEFA, mais 7 da Conmebol, 23, mais 6 da CONCACAF, 29, mais 8 da Ásia, 29 com 8, dá 37, mais 9 da África, 37 mais 9, 46, mais 1 da Oceania, 47, aí sobraria uma vaga para ver o que você ia fazer. Se você ia distribuir para a CONCACAF ficar com 7, ou se você ia distribuir para a Ásia ficar com 9. Então, assim, seria uma briga muito grande. Outro ponto que a gente já está vendo que está praticamente certo é que a FIFA vai subir de 2 para 3 o número de clubes do mesmo país na competição para usar via ranking. Então, atualmente eram 2 países no máximo, 2 clubes do mesmo país no máximo. A única exceção seria se clubes diferentes ganhassem a sua competição continental, como aconteceu no Brasil, né, com a América do Sul, com a Libertadores em relação aos clubes brasileiros, né? 4 clubes brasileiros ganharam a Libertadores no ciclo. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Foram 4 brasileiros. Em compensação, nenhum brasileiro pôde entrar pelo ranking. Agora, a informação que a gente tem é que esse número vai subir para 3. Ou seja, a única possibilidade de você ter 4 clubes do mesmo país seriam se eles ganhassem, 4 clubes diferentes ganhassem a competição continental no período. E aí, o número limite para uso de vagas por ranking seria 3. Então, se 2 times do mesmo país ganham a Champions, então você tem 2 classificados por ganhar a Champions, você poderia ter mais um desse país classificado via ranking. Essa seria uma outra medida para evitar que grandões ficassem fora, né? Se tivesse a regra de 3 por país, o Barcelona teria ido e o Liverpool teria ido também. Então essa é uma outra regra que a FIFA vai mudar. E por fim, na reportagem do The Guardian, fala também sobre outros 2 pontos. O primeiro, que Marrocos e Espanha aparecem como favoritos para sediar a Copa do Mundo de Clubes de 29.
Fala-se que o Brasil também tem interesse em sediar essa competição. O Brasil quer, e o presidente da CBF, o Samir Chowdhury, já falou isso algumas vezes com a FIFA, mas que tem Marrocos e Espanha como favoritos, e ainda tem Brasil com interesse, a China com interesse também, e a Arábia Saudita com interesse também. Então teriam esses 3 países com interesse em sediar, mas que Marrocos e Espanha, que vão sediar a Copa do Mundo de seleções de 30, aparecem como interesse. E a outra é que a UEFA quer que a FIFA cumpra algo que tinha prometido, que era arrumar uma forma do dinheiro da Copa do Mundo de Clubes chegar a mais clubes, com medo de isso desbalancear a sua competição, pensando que o Chelsea, que ganhou a Copa do Mundo de Clubes, levou 85 milhões de libras da Copa do Mundo de Clubes por ter sido campeão. Então, essa é uma coisa que a FIFA tinha prometido, mas que até agora ainda não saiu do papel. Uma forma do dinheiro da Copa do Mundo de Clubes, o dinheiro gerado, uma parte dele ser dividido com clubes que não jogarem o torneio. Isso é uma coisa que não saiu do papel. Na minha visão, eu acho muito ruim você subir a Copa do Mundo de Clubes de 32 para 48 clubes. De novo, baixa o nível técnico da competição, mas nem é só por isso. É por esses 2 motivos. Primeiro, você aumenta uma competição que já estrangulou demais o calendário para todo mundo. E a outra, você cria aquela bizarrice que é classificar terceiros colocados em grupos de 4. Dos 12 grupos de 4, dos 12, 8 teriam classificação de terceiro colocado. Eu acho isso muito ruim, acho isso péssimo. Falei sobre isso para a Copa do Mundo de Seleções, estou mantendo aqui o mesmo critério. Acho ruim também para a Copa do Mundo de Clubes. Mas, do jeito que está aí, o show tem que continuar. Nessa hora a grana fala mais alto, e de novo, eu não tenho nada contra dinheiro, muito pelo contrário, adoro ganhar dinheiro, mas acho que você tem que manter ali métricas que não devem ser ultrapassadas, e acho que essa é uma delas. Você piorar o torneio com 48 seleções justamente, apenas, absolutamente por causa de dinheiro, eu acho muito ruim. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flashscore. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!